Os passos da minha mãe, que nunca saíram de casa. Eu vivi apenas uma experiência realmente inexplicável na minha vida. Não, não sou alguém que acredita cegamente em fantasmas ou espíritos, mas até hoje nunca consegui encontrar uma explicação lógica para o que aconteceu. E o mais estranho é que eu não estava sozinho. Meu namorado na época, o T, passou por tudo comigo. Eu tinha cerca de 15 anos, hoje tenho 28. Quando isso aconteceu, minha mãe havia quebrado a perna e por causa disso usava um andador para se locomover dentro de casa. Como subir a escada e descer a escada era difícil para ela, durante algumas semanas ela passou a dormir no sofá da sala. Nessa nossa casa tinha piso de madeira, então qualquer movimento fazia barulho. Era impossível não ouvir alguém andando, ainda mais com um andador. Naquela época, o T podia ir lá em casa, mas não podia dormir no meu quarto, então ele ficava no quarto de hóspedes, do outro lado do corredor. Numa dessas noites, estávamos no quarto. Já era tarde da noite, por volta da meia-noite. Foi então que ouvimos o som inconfundível do andador da minha mãe. Ela estava se levantando do sofá e andando em direção às escadas. O barulho era claro, arrastado, pesado, familiar. Na hora, pensamos a mesma coisa. Ela devia estar indo verificar se o T já tinha saído do meu quarto e ido para o quarto de hóspedes. Ficamos em silêncio, ouvindo. E então, aconteceu. Ouvimos a porta da frente bater. Sem dúvida alguma. Era o som que eu conhecia perfeitamente. Era a minha casa. Eu sabia exatamente como aquela porta soava. No mesmo instante, meus dois cachorros se levantaram e foram até a entrada, choramingando. Exatamente quando vazia quando alguém saía da casa. Aquilo me preocupou. Minha mãe tinha problemas com bebidas naquela época. Então pensei imediatamente que ela poderia estar saindo para comprar álcool. Sem pensar duas vezes, desci correndo para impedir. Mas quando cheguei lá, a porta estava trancada. Eu tentei abrir, nada. Olhei pelo vidro, eu não vi ninguém lá fora. Isso tudo aconteceu em no máximo uns 10 segundos depois de termos ouvido a porta bater. Morávamos em uma rua de casas geminadas, com uma calçada reta, ou seja, se alguém tivesse saído, eu teria visto. Não havia para onde desaparecer tão rápido. Mas não havia ninguém lá. Nenhuma alma. Outro detalhe me chamou a atenção. Nós sempre deixávamos a chave na fechadura, pelo lado de dentro, com alguns chaveiros pendurados nela. Eles estavam balançando, de um lado para o outro, como se a porta tivesse sido aberta ou fechada recentemente. Claro, poderia ter sido algum dos cachorros esbarrando, mas ainda assim aquilo não explicava tudo. Além disso, como a chave por dentro, ninguém conseguiria destrancar a porta pelo lado de fora. Naquele momento, eu já não entendia mais nada, então fui até a sala e lá estava minha mãe, deitada no sofá, dormindo profundamente, como se nunca estivesse saído dali. Eu acordei e contei tudo o que tinha acontecido. Ela não acreditou, mas parecia estranho. Como se algo estivesse... Como se algo também não fizesse sentido para ela. Quando voltei para o quarto, o T estava diferente. Ele olhou para mim e disse algo que me marcou. Ele sempre dizia que tinha experiências estranhas na casa dele. Eu nunca levei muito a sério. Mas, naquela noite, ele disse: desde o momento em que ouvimos o andador, eu sentia que tinha alguma coisa errada. E pela primeira vez, eu senti exatamente a mesma coisa. Segundo o relato, a coisa branca no pé da cama. Atualmente tenho 25 anos.
Não vivi muitas experiências fora do comum na minha vida, mas essa ficou comigo por anos. Eu devia ter uns 11 ou 12 anos quando tudo aconteceu. Na época, fui dormir na casa de um amigo. Antes disso, a mãe dele tinha contado algo que já tinha nos deixado completamente assustados. Ela disse que, certa noite, andou no meio da madrugada e ouviu alguém sussurrar o nome do filho diretamente no ouvido dela. Ela acordou na hora, olhou ao redor, mas só viu o marido dormindo ao lado, nada mais. Aquilo assustou profundamente. E claro, assustou a gente também. Talvez isso tenha influenciado o que aconteceu comigo algumas semanas depois. Ou talvez não. Naquela noite eu estava dormindo na cama com esse meu amigo. Não lembro se estava sonhando ou não, mas acordei de repente, sem motivo aparente. O quarto estava quase completamente escuro. A única iluminação vinha de uma luz fraca entrando pela janela, à minha direita. Eu me virei e vi, no pé da cama, havia algo. No começo, a única forma que eu encontrei de descrever aquilo foi como uma camiseta branca flutuando. Eu fiquei olhando, tentando entender. Aquilo não fazia sentido. Não era possível. Mas estava ali, suspenso no ar, a mais ou menos 1,5 m de mim. Passei alguns segundos encarando aquilo, em silêncio, tentando racionalizar, tentando encontrar alguma explicação. Mas não havia nenhuma. E então eu percebi, aquilo era real, e não era humano. Sem tirar os olhos daquilo, comecei a chamar meu amigo, tentando acordá-lo. Mas ele tinha um sono muito pesado. Chamei de novo, mais alto, com mais urgência. Meu coração já estava acelerado. E então, aquilo simplesmente caiu. Como se alguém tivesse soltado uma camiseta que estava segurando com a mão. Caiu reto, sem barulho, sumiu. O fato de ser branco era a única razão pela qual eu conseguia ver aquilo naquele quarto escuro. Meu amigo antes estava dormindo, mas agora tinha certeza absoluta de que tinha visto algo se mover ali, bem na minha frente. Entrei em pânico, comecei a sacudir ele, chamando pelo nome repetidamente, até que ele acordasse. Quando eu finalmente abri os olhos, meio sonolento, tentei explicar o que tinha acontecido. Que eu tinha visto uma camiseta flutuando no quarto e que estava morrendo de medo. Ainda meio dormido, ele sugeriu que eu fosse acordar a mãe dele. Mas, naquele momento, a ideia de sair do quarto, atravessar o corredor escuro e bater na porta deles era ainda mais assustador do que qualquer coisa que eu tinha acabado de ver. Então, fiz a única coisa que eu consegui pensar. Me escondi debaixo das cobertas e, em algum momento, acabei dormindo de novo. Na manhã seguinte, meu amigo perguntou o que eu tinha visto. E até hoje, a única forma que eu consigo descrever é a mesma, um objeto branco, flutuando. Mas quando caiu, parecia tecido, como um pano, como uma camisa, só que havia um detalhe. Não havia absolutamente nada no chão do quarto, nada que eu pudesse explicar aquilo. E é isso que, até hoje, nunca saiu da minha cabeça. Se você chegou até aqui, cuidado com o que pode estar te observando. Se esse relato te arrepiou, deixa o like e se inscreva no canal Sussurro da Meia-Noite. Porque toda semana tem novas histórias que talvez devessem continuar esquecidas. E se você já viu algo estranho, perturbador ou simplesmente inexplicável, você pode me enviar o seu relato. O e-mail está aqui na descrição. Quem sabe o próximo relato não seja o seu. Apague a luz e até o próximo Sussurro da Meia-Noite.